verão de 1988 no Rio de Janeiro foi marcado por um fato curioso: a chegada pelo mar de 15 mil latas cheias de maconha. E quem estava por trás daquilo tudo era um simples barco cargueiro, como você vai conhecer nessa interessante história. O verão de 1988 no Rio de Janeiro foi marcado por um fato inédito e muito curioso: a chegada pelo mar de latas e mais latas cheias de maconha. E maconha da melhor qualidade, como não existia aqui no Brasil. Aquilo deixou os frequentadores das praias cariocas eufóricos. Latas e mais latas cheias de maconha chegando de graça nas praias da cidade. Foi uma euforia só e fez com que aquele verão ficasse conhecido como o Verão da Lata, o mais festejado da história do Rio de Janeiro. Na época, o Verão da Lata virou até tema de escola de samba e letra de música, como essa que vocês estão ouvindo agora, além de sinônimo de qualquer coisa que fosse excepcionalmente boa. Se algo fosse da lata, é porque não havia nada melhor. É que aquela maconha era de ótima qualidade, coisa de 500 vezes mais forte do que a maconha que era vendida pelos traficantes nas ruas do Rio de Janeiro. E ela ganhou até o apelido de Mike Tyson, porque parecia um soco que deixava o seu usuário totalmente a nocaute. E tudo isso por causa de um pequeno barco cargueiro com bandeira do Panamá, o Solana Star. Ele tinha partido da Austrália com destino a Miami meses antes, mas em Singapura fez uma escala para receber um carregamento de 22 toneladas de maconha que vieram da Tailândia. A maconha foi disfarçada dentro de latas fechadas a vácuo que imitavam alimentos em conserva. Era uma operação tão grande, imagine só, 22 toneladas de maconha num só barco, que o Departamento Antidroga dos Estados Unidos, que já vinha monitorando aquele barco desde que ele saiu da Austrália, pediu que a polícia do Brasil o interceptasse quando ele passasse pela costa brasileira, de forma que a droga não chegasse até os Estados Unidos. Já a polícia brasileira, por sua vez, pediu ajuda da Marinha do Brasil, que botou alguns navios no mar procurando o tal cargueiro maconheiro. Mas a Marinha não achou nada. Já os traficantes, sim. Eles ficaram sabendo da operação pelo dono da droga, que foi preso em Miami logo em seguida, e viram de longe o navio da Marinha patrulhando a região onde eles estavam. Daí eles decidiram se livrar daquelas latas, jogando todas elas no mar antes que a polícia chegasse. Eram 15 mil latas e 7 tripulantes, 5 americanos, um haitiano e um costarriquenho. Em seguida, depois de jogar as latas no mar, eles seguiram com o barco para o porto do Rio de Janeiro, onde chegaram pedindo permissão para atracar, alegando problemas mecânicos no barco. Como ninguém no porto sabia daquela operação policial que estava em curso, a autorização foi dada. E assim que o barco atracou, 6 dos 7 tripulantes decidiram dar no pé e fugir do Brasil pelo aeroporto. Só ficou o cozinheiro do barco, o americano Stephen Skelton, que acabou sendo preso dias depois. Ele foi condenado a 20 anos de prisão, embora só tenha passado 1 ano na cadeia, porque a justiça brasileira não conseguiu provar que ele sabia daquele carregamento de maconha escondido no barco, como ele alegava não saber. Mas como ele podia não saber se ele mesmo ajudou a jogar as latas no mar? Aliás, a prisão do americano nunca ficou muito clara. Nunca se soube se ele ficou no Rio de Janeiro para tomar conta do barco ou por ter se apaixonado por uma carioca e decidido ficar na cidade. Mas enquanto isso, dias depois dos traficantes terem jogado aquelas toneladas e toneladas de maconha no mar, as primeiras latas começaram a chegar nas praias de São Paulo e Rio de Janeiro. Especialmente no Rio de Janeiro, onde as latas viraram uma espécie de febre na cidade. E latas e mais latas continuaram a chegar dia após dia nas praias. As centenas. Era o delírio dos frequentadores das praias, especialmente os surfistas, que viam toda aquela maconha chegando no mar como se fosse um presente de Iemanjá. Centenas de pessoas passavam dias patrulhando as praias do litoral de São Paulo e Rio de Janeiro à procura de mais uma lata. Era como uma espécie de caça ao tesouro e envolveu até os pescadores da região. Eles logo descobriram que dava muito mais dinheiro recolher latas no mar e vendê-las para os maconheiros do que capturar peixes.
Tanto que logo as pescarias de latas foram proibidas pela polícia e quem fosse pego com uma lata podia até ser preso. Isso fez com que quem achasse uma lata ficasse dividido entre a euforia e o medo. E agora? O que fazer com ela? A saída era fumar o mais rápido possível e curtir a droga, que era muito melhor do que qualquer outra maconha vendida nas ruas da cidade. Nunca se fumou tanta maconha no Rio de Janeiro quanto naquela época. Até porque ela coincidiu com o fim da ditadura militar e tinha um certo clima de euforia generalizada no ar. Houve até um caso envolvendo os competidores de uma regata que estava sendo disputada entre Ilhabela e Santos. Quando alguns barcos viram latas no mar, eles abandonaram a competição e voltaram para buscá-las. Elas valiam muito mais do que a vitória na prova. No Rio de Janeiro, aquele verão de 1988 foi marcado por festas animadíssimas embaladas pela maconha da lata. Nas bocas de fumo da cidade, a pergunta dos compradores era sempre a mesma. Essa é da lata? Se fosse, ela valia 10 vezes mais. A polícia não sabia o que fazer para conter aquela euforia generalizada, até porque nunca havia acontecido nada igual antes. Em determinado momento, estipulou-se que andar com uma lata fechada na rua até podia, desde que não houvesse um abridor junto com ela, porque aí já configurava o uso do entorpecente. Naquela época, como o Brasil tinha acabado de sair da ditadura, a repressão policial ainda era muito forte. Mas nem a polícia sabia como agir. Não foram poucos os casos dos policiais que saíam das praias com uma lata escondida para levar para casa. Nas praias reinava uma espécie de caçada entre gato e rato. O pessoal entrava no mar para recolher as latas que vinham com as ondas antes que elas chegassem na praia, onde estavam os policiais que tentavam agarrar quem saísse do mar com uma lata. No final, das 15 mil latas que foram jogadas no mar pelos tripulantes do Solano Star, cada uma das latas tinha cerca de 1,5 kg da droga, apenas pouco mais de 2.500 latas foram recolhidas pela polícia. Todas as outras foram consumidas ou vendidas. Aquela euforia durou meses até que as latas foram escasseando nas praias. E quando isso aconteceu, a maconha da lata passou a valer muito mais porque era infinitamente menor do que a cannabis, que até então era vendida pelos traficantes no Brasil. Aliás, a maconha da lata fez com que os traficantes brasileiros tivessem que melhorar a qualidade do produto que eles ofereciam para poder competir com a maconha que vinha do mar, que ainda por cima era de graça, para quem tivesse a sorte de encontrar uma lata na praia. Para os traficantes, o verão da lata foi um péssimo negócio. Além de ver o negócio deles desabar, quem ia comprar maconha ruim se a boa chegava de graça na praia? Eles ainda tiveram que investir na qualidade da droga que passaram a vender dali em diante. E isso mais tarde traria muitos benefícios para os maconheiros brasileiros. A maconha da lata foi uma espécie de divisor de águas na história da maconha no Brasil, digamos assim. Foi um fenômeno tão curioso quanto inesperado. Já a polícia, já que não conseguia conter as pessoas na praia, decidiu prender e confiscar o barco Solano Star, mesmo já não tendo mais nenhuma lata de maconha dentro dele, o que inclusive ajudou a inocentar aquele cozinheiro condenado, porque não havia mais provas da maconha a bordo do barco. O armador, dono do Solano Star, que por sinal dizia que não sabia daquela droga, protestou muito contra o confisco do barco, mas não teve jeito. Tempos depois, o Solano Star foi a leilão e foi arrematado por um empresário carioca que queria transformá-lo em iate de luxo. Mas ele logo mudou de ideia e vendeu o barco para uma empresa de pesca que o rebatizou o barco de Tunamar e o transformou em um atuneiro. Mas a história do lendário ex-barco da lata não foi longe. Logo na sua primeira viagem como barco de pesca, em outubro de 1994, 6 anos depois daquele desbundante verão da lata, quando o barco ia do Rio de Janeiro para Santa Catarina e precisou fazer um desvio na rota por causa do mau tempo, o ex-Solano Star adernou e embarcou na altura de Arraial do Cabo, ali pertinho de Cabo Frio, mesma região onde aqueles seus tripulantes originais tinham jogado no mar aquelas 15 mil latas de maconha. E foi ali que ele afundou, matando inclusive alguns dos seus tripulantes. Foi o segundo capítulo na história de um barco que fez história no Rio de Janeiro. Hoje, os restos do Solano Star
estão a 60 metros de profundidade, debaixo do mar de Arraial do Cabo, onde vira e mexe, são visitados por mergulhadores em busca de diversão e, quem sabe, alguma lata esquecida no casco. Eu sou Jorge de Souza e você ouviu mais uma das histórias dos livros Histórias do Mar, que podem ser comprados em www.historiasdomar.com. Gostou? Então clica aqui, deixe seu like e se inscreva para receber de graça outras histórias.